O que é mais importante para você? Alcançar grandes feitos e ser lembrado ou viver uma vida mais simples, tranquila, sem grandes pretensões? Se você soubesse que as suas conquistas elas seriam esquecidas, ainda assim você as perseguiria com a mesma empolgação, o mesmo entusiasmo? Bem, gostaria de refletir sobre essas questões, porque hoje lá no meu servidor no Discord, um dos membros, ele fala que gostaria de ser lembrado na história e percebe que talvez essa ambição, essa pretensão o impeça de entrar na história, que ele deveria acabar um pouco com egoísmo, né? Então, para enriquecer essa discussão, eu queria compartilhar algumas leituras aqui minhas, né? Aqui de um escritor austríaco, que é o Robert Musil, um livro do Machado de Assis e um outro do Tolstói, um conto do Tolstói. Então vamos lá? Bem, isso aqui me fez lembrar desse trecho aqui do livro O Homem Sem Qualidade, do Robert Musil, onde o personagem principal, que é o Uresh, ele é um jovem e ele está ansioso, naquela vitalidade ali da juventude, ser alguém importante. O fatal era apenas que ele não sabia como a gente se torna importante, nem o que é um homem importante. Bem, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição onde eu falo um pouco mais desse livro aqui, caso você tenha interesse, tá? Uma das tentativas dele era virar matemático, Foi virar matemático. A última tentativa dele foi virar matemático. E eu tenho alguns vídeos meus onde eu falo, por exemplo, Arquimedes, a imortalidade está na matemática, procurar o eterno para superar o efêmero. Vou deixar esses vídeos aí na descrição, caso tenha interesse em ver, E pode parecer que isso está sugerindo que se eu buscar a matemática, eu vou ter grandes chances de ser lembrado para sempre, E aí, como o Uresh aqui, nas suas tentativas de ser alguém importante, acabou concluindo que a matemática seria um ótimo lugar para isso. Agora, vamos lá. Vamos refletir aqui nesse outro trecho aqui do livro do Machado de Assis, que é Helena, o nome do livro. E aqui tem um personagem, Estácio, que está sendo pressionado a se tornar alguém importante. Aí o Estácio, ele dá uma risada, e fala assim, ele compara aí que algumas pessoas têm o espírito de condores, uma ave mais imponente, talvez mais importante, pela sua imponência, sua grandiosidade, e há outras pessoas que são andorinhas, Aí ele fala, a uns é necessário o horizonte vasto, a elevada montanha de cujo cimo batem as asas e sobem a encarar o sol. Agora, para outros, contentam-se com algumas longas braças de espaço e um telhado em que vão esconder o ninho. Estes eram os obscuros e, na opinião do Estácio, eram os mais felizes. Não seduzem as vistas, não subjugam os homens, não os menciona a história em suas páginas luminosas ou sombrias. O vão do telhado em que abrigaram a prole, a árvore em que pousaram, são as testemunhas únicas e passageiras da felicidade de alguns dias. Quando a morte os colhe, vão eles pousar no regaço comum da eternidade, onde dormem o mesmo perpétuo sono, tanto o capitão que subiu ao sumo estado por uma escada de mortos, como o cabreiro que viu passar uma vez e o esqueceu 2 horas depois. As ambições do Estácio aqui não eram tão pequenas como o do cabreiro, o pastor lá de ovelhas. As ambições do Estácio era a de ter uma terra ali onde o capitão atravessou, ser o proprietário do campo. Então, o que ele queria? As ambições dele eram um bom pecúlio, a família, alguns livros e amigos. Não iam além de seus mais arrojados sonhos. Então, aqui a gente vê um contraste, de alguém que quer ser muito importante, outro que está sendo pressionado em ser importante, mas, olha, não quero isso tudo não, A gente vai ser esquecido. 2 horas depois, o capitão lá, que subiu ao mais alto patamar, foi esquecido pelo pastor de ovelhas e pode deixar que o tempo vai cuidar muito bem disso, de você ser esquecido. Talvez a gente hoje lembre de Napoleão.
Agora, daqui a 1 milhão de anos, ou quando a Terra explodir, quando o sistema solar não mais existir, não vai existir vestígio nenhum dessas conquistas. E aí? Você vai parar de estudar matemática? O que te motiva a estudar matemática? É ser importante ou isso te traz felicidades? Assim como o Estácio, que ele só queria ter bons livros. No caso, nossos bons livros aqui poderiam ser nossos livros de matemática, né? Até onde a gente tem que ir? Porque, olha só, o Estácio, ele não queria ser uma pessoa também, né? Um cínico, né? Viver como um cão. Ele tinha lá suas pretensões, né? Ele queria ser o dono de terra por onde passou lá o capitão. Agora, isso me faz lembrar de um conto do Tolstói sobre quanta terra precisa o homem, né? Até onde a gente tem que ir em busca de coisas e tal. Aqui vai contar a história de um personagem, vou deixar aqui o link para o livro, tá? É um conto, na verdade. Você consegue ler aqui em 1 hora esse conto, né? Acho que vale muito a pena se você não leu ainda. E aqui no final tem spoilers, caso não queira ouvir, tá? O personagem, o Parron, ele estava lá tentando conquistar suas terras, né? E aí, santo Deus, abarquei demais e perdi tudo, já não chego antes de o sol se pôr. Tenho terra bastante, mas permitirá Deus que eu viva nela? Ao chegar à colina, tudo escureceu. O sol pusera-se, deu um grito. Tudo em vão! Parron morrera. E aí, um dos indígenas lá que estavam presentes pegou lá uma pá, né? O criado pegou uma pá, fez uma cova em que coubesse Parron e meteu dentro. 7 palmos de terra. Não precisava de mais. Então tá aí quanta terra precisa o homem, né? Então isso nos faz refletir sobre até onde a gente tem que ficar nessa loucura de conquistar coisas, né? Então, assim, é interessante sim a gente ter ali algumas conquistas e até materiais, né? Mas eu acho muito sábio essas pretensões aqui, né? Do Estácio. Você ter ali uma boa base financeira, né? Uma família, alguns livros e amigos. No caso aqui, livros, né? Muitos deles aqui dos meus são de matemática. E pode ser que essas pessoas, inclusive Arquimedes, né? Que eu falei que é o grande matemático de todos os tempos, ele não tinha a pretensão de ser eternamente lembrado. Ele tinha simplesmente uma paixão pela matemática e isso foi suficiente para deixar a vida dele rica, né? Ele vivia aquele momento, né? Então, assim, o que é mais importante, né? Ficar concentrando em ser uma pessoa famosa? Será que a felicidade está nisso? Ou a felicidade está no dia a dia, né? Das coisas simples, como estudar matemática, né? Curtir a vida com os amigos, ter uma boa família, uma casa, né? Na qual morar, né? Então, e aí, para vocês, isso é suficiente? Né? O que vocês acham que pode trazer felicidade? Você acha que não, que assim, buscar fama também é uma forma de buscar felicidade? Ou acha que, por exemplo, é mais prudente você não ter essas grandes pretensões, né? E se você, por acaso, vier a ser lembrado, isso você está no lucro, né? Mas provavelmente, se você apostar, né, em pretensões como entrar para a história, como 99,9% das pessoas, né, na história não entraram na história, então pode ser que você vai ficar bastante decepcionado, frustrado e infeliz no final da vida, caso não alcance esse objetivo, né? É aquele conselho que a gente costuma ouvir muito, né? Não crie muitas expectativas, né? Quando você cria muita expectativa para ler um livro, ver um filme, chega lá, o filme não ultrapassa suas expectativas, você fica frustrado. Mas se você vai sem grandes expectativas, pode ser que você seja surpreendido, né? Então deixo aí minha reflexão, né, para hoje. Quero agradecer os membros do canal pelo apoio e especialmente aqui para o novo membro que é o Luan Neves da Silva. Muito obrigado, Luan, pelo seu apoio. E é isso aí, gente. Fui.